Me diz uma coisa, por acaso o seu negócio já vendeu incrivelmente bem em alguns meses e aí no mês seguinte ele simplesmente despencou? Parece sorte, né? Pois é, talvez eu tenha uma notícia ruim para te dar. Talvez isso realmente tenha sido sorte. O que acontece é que muitas vezes alguns negócios trabalham somente na base da sorte e sem organização e acabam tendo esses picos de venda como você está tendo atualmente. Eu me chamo Rafael Corá, sou estrategista digital e nesse vídeo eu quero te mostrar um pouco de um processo que muitas empresas acabam fazendo e graças a eles acabam quebrando antes do primeiro ano. Eu posso te dizer que eu acompanhei diversos negócios de perto, onde as pessoas em um determinado mês tinham um pico de vendas lá em cima e não me entenda mal, isso realmente é muito bom e deixa a gente muito contente. Mas aí passa 1, 2 meses e as vendas elas vão lá para baixo. E muitas vezes por conta do emocional, a empresa ela acaba quebrando antes mesmo de fechar um ano. E não se assuste quando eu digo isso, porque isso é mais comum do que parece. Na grande maioria das vezes isso acontece porque a pessoa não tem bem definido o processo de vendas. Não consegue tirar métricas exatas de vendas, não consegue entender onde que o processo está dando errado. E para isso eu vou fazer esse vídeo para te mostrar como não cair nessas armadilhas. Como não fazer com que o seu negócio quebre simplesmente por faltar organização. Quando eu falo para as pessoas que eu sou especialista em funil de vendas, elas muitas vezes me perguntam, mas o que é um funil de vendas? O que tem de tão especial em vendas? E a minha resposta sempre é a mesma. Funil de vendas é muito diferente de vendas em si. Funil de vendas é você entender todo o seu processo. É exatamente isso que eu quero te mostrar por aqui. Como acompanhar seu processo, entender os números reais que aquilo está gerando e como fazer com que a empresa realmente tenha previsibilidade. É bonita essa palavra, né? Previsibilidade. A palavra previsibilidade significa que você está fazendo lucro previsível. Você está prevendo quanto que você vai lucrar muito antes de fato lucrar. E você só consegue entender isso fazendo estudos de mercado e entendendo, além de todo o mercado, o seu negócio em si. Pode ficar tranquilo que isso é mais fácil do que parece, mas para isso eu preciso da sua atenção durante o tempo desse vídeo. Para eu te mostrar isso na prática, vamos para a tela do meu computador. Aqui o que vocês estão vendo é o desenho do meu funil, desde o momento da captura de novos leads até cada passo que eles vão dar dentro da jornada de compra. Eu peço agora para que junto comigo você faça a análise do seu negócio. Para isso, eu recomendo que você desenhe isso, ou é claro, jogue dentro de uma plataforma, dentro de uma construção de funil. Somente dessa forma você vai entender como que realmente funciona. Vamos iniciar agora a nossa jornada dentro de uma estratégia normal de vendas. Não considera nesse momento o lançamento, não considera outras estratégias específicas. Considere agora o seu momento atual. As suas vendas recorrentes ou perpétuo, como vocês queiram chamar. Isso, claro, considerando que você trabalhe com perpétuo hoje. Iniciando pela etapa de captura, o objetivo aqui é entender de onde estão vindo os seus leads. No meu caso, eu estou usando aqui como exemplo Instagram, Pinterest e TikTok, mas traga para a sua realidade e entenda se o seu lead está vindo pelo tráfego pago, tráfego orgânico, indicação, as formas que você usa para atrair novos clientes. No caso, os meus meios de captação são as redes sociais e a partir delas, por meio de anúncios, eu levo para o meu site. Aqui eu já inicio o primeiro ponto que é muito importante. No site eu tenho que ter uma forma de capturar os dados desse lead. Porque como a gente está falando de um negócio digital, um negócio que acontece online, é muito importante eu ter esses dados para que eu consiga trabalhar métodos de comunicação com esses leads futuramente. Seja com recuperação de vendas, seja com follow-up, enfim, tudo que eu vou te mostrar mais para frente. Para isso eu uso formulários que incentivam o lead a deixar informações, como por exemplo e-mail, telefone, nome, data de nascimento ou qualquer outra informação que seja relevante para a sua estratégia. Aqui a gente já começa a entender um pouco como os dados são importantes. Porque no momento de captar novas pessoas, principalmente pelo tráfego, eu consigo entender quantas pessoas vieram de cada anúncio. E entender isso vai garantir que os próximos meses vão se manter, ou a gente vai melhorar, ou a gente vai testar novos anúncios que muitas vezes podem não ser tão bons quanto o anterior. Esses dados são muito importantes, é importante que você analise eles sempre que possível, porque é graças a eles que a gente vai cada vez mais transformar os leads caros em leads baratos. Algo que pode funcionar muito bem por aqui também é um quiz de qualificação. Graças a ele você entende quais são os seus leads qualificados. Qualificados que eu quero dizer são leads que são ideais para a compra do seu produto, aqueles que convertem mais. Dessa forma você consegue entender qual tipo de captação, qual promessa que está funcionando melhor nos seus anúncios. Isso é o mais legal do tráfego pago, né? Ele te dá todos esses dados, ao contrário do tráfego orgânico, que você não consegue entender muito bem de onde cada lead veio. E voltando para a parte do formulário inicial, aqui eu consigo entender quantas pessoas de fato deixaram os dados
espalhados por ali. Então, muitas vezes, ao depender da promessa, muitas vezes depender do gatilho que você for utilizar nesse momento, você vai entender qual deles que funciona melhor. Alguns exemplos que eu posso te trazer é o exemplo de gamificação ou de troca. O que eu quero te dizer por aqui é fazer com que aquele lead tenha a sensação que ele vai ganhar um cupom caso ele deixe a informação dele, ou alguma coisa nesse sentido. Claro que isso funciona melhor para o e-commerce. Ao depender do seu negócio, pode funcionar outra estratégia. Aqui mesmo no canal a gente tem diversos vídeos falando de estratégias específicas para outros negócios. A partir do momento que o meu lead ele preencheu as informações de cadastro, ele tem a opção de compra ou não compra. E é importante eu analisar esses dados também, para entender o quão interessante está sendo o meu site. Muitas vezes as pessoas vão acabar desistindo no primeiro momento, ou depois de adicionar o produto no carrinho, e eu tenho que entender os principais motivos, seja pelo frete, seja pelo custo muito alto, seja pelas taxas de cartão de crédito, seja pelo visual do site, ou pelas fotos do produto, avaliações. Tudo isso podem ser motivos para as pessoas abandonarem o processo de compra e você ter que melhorar algum momento dentro do seu funil. Por isso, cada um desses quadradinhos azuis que vocês estão vendo aqui inicia uma estratégia de comunicação. Seja uma estratégia de acompanhamento de pedido, recuperação de vendas, nutrição, fidelidade, upsell, tudo que você está vendo aqui tem conteúdo aqui no canal falando sobre cada uma dessas estratégias. É importante que você, mais uma vez, leve para o seu cenário atual e entenda o que você utiliza hoje e quais estratégias que você não utiliza que pode utilizar para melhorar essas taxas de conversão. Para esse vídeo não ficar imenso, eu não vou falar de cada uma delas. Só que se eu pudesse te recomendar uma para começar, caso você não utilize, é a estratégia de recuperação de compras. Ou seja, se o teu lead ele entrou num site, ele iniciou um processo de compra e ele não finalizou, é importante que você identifique os motivos e, é claro, tente contornar eles por meio de uma comunicação agradável. É por isso que eu uso essa automação de recuperação de vendas. Graças a elas, uma série de mensagens é enviada para cada um dos leads, sempre trabalhando gatilhos mentais para aumentar as minhas taxas de conversão. Com essa estratégia de recuperação, eu já consegui recuperar mais de 70% dos carrinhos abandonados em alguns e-commerces. E essas taxas elas mudam de negócio para negócio, mas sempre é impressionante ver o quanto que uma só mensagem consegue recuperar carrinhos abandonados de uma forma muito simples. Maravilha, agora que junto comigo você já montou todo o seu funil, desenhou ele, entendeu cada etapa e conseguiu tirar as métricas para isso, agora a gente vai fazer a análise a fundo de como isso está funcionando em um panorama geral. Para isso a gente vai para uma outra tela. Na tela que vocês estão vendo agora, a gente tem todos os dados resumidos e centralizados. Ele pega tudo que a gente conseguiu captar lá na outra tela e me mostra isso em um formato de gráfico. Como, por exemplo, dentro de um período específico, quanto que foi o faturamento. Dentro de um período específico, quantas pessoas que se cadastraram no meu site. Dentro de um período específico, quantas pessoas que abandonaram o carrinho. E assim por diante. Por que isso é tão importante? Porque a partir do momento que você determina que no mês de março você teve esses números e no mês de abril você teve números diferentes, você consegue entender os motivos, seja por anúncios diferentes, seja por produtos diferentes, valores diferentes, promessas diferentes. E assim, a partir do momento que você determina uma melhor escolha, você consegue seguir com ela e ter previsibilidade do seu negócio. Esse aqui é um projeto de teste, mas aqui eu consigo ver o faturamento, consigo entender as etapas e quantas pessoas passaram por cada uma delas, consigo ver negócios criados, negócios perdidos, motivos dos negócios ganhos, ranking de vendedores, tempo médio de vendas, ou seja, quanto tempo demora até o lead comprar o meu produto desde o momento em que ele chegou no meu funil. Tudo isso é muito importante para que a gente entenda a jornada de compra. E tudo isso é bem complicado. Por isso, normalmente, é importante que você dê uma atenção exclusiva para isso ou até tenha uma pessoa que faça esse trabalho por você. Tirar dados de todos os pontos de contato do seu lead, desde o momento que você lança o tráfego para a captura de novos leads, até cada ponto que eles passam dentro da jornada de compra, acaba sendo muito cansativo. Então é importante que você tenha isso bem definido, porque só dessa forma você consegue entender o que funciona e o que não funciona. Imagina o seu cenário atual, você captura muitos leads a um custo muito barato, só que esses leads não convertem ao longo do funil, você tem poucas vendas. E aí em um outro mês você muda a sua estratégia, os seus leads se tornam mais caros, mas no final, grande parte deles acabam convertendo. O segundo cenário faz muito mais sentido que o primeiro, por mais que se você analise somente uma parte do funil dentro do primeiro cenário, ele pareça mais vantajoso. Com isso, eu espero que você tenha entendido a importância do funil de vendas, de um especialista em um funil de vendas. Então, quando as pessoas te perguntarem qual que é a importância de um funil de vendas, você mostra esse vídeo. Então é isso aí, eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo e que ele possa ter te ajudado a entender como que a sorte não vai fazer o seu negócio escalar. Se você gostou e te ajudou, eu peço para que
que você deixe um like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, siga a gente lá no Instagram, no @cellfluxoficial, e é claro, se você acha que vai ajudar alguma pessoa do seu círculo de amigos, compartilhe esse vídeo com ela. Eu me chamo Rafael Corá, sou estrategista digital e especialista em funil de vendas, e eu te vejo novamente em um próximo vídeo.